Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Muniz. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, mais cedo a gente estava falando sobre isso e aí a pergunta, nessa questão aí das urnas, o ministro da Defesa manda um ofício pedindo lá o código tal de forma urgentíssima, mas o TSE diz que já está liberado para instituições, digamos assim, como Forças Armadas. Eles não acharam o caminho, não está disponível? Como é que é isso? Está disponível, Bocardi. Desde o dia 4 de outubro do ano passado, o TSE abriu para as entidades fiscalizadoras do processo eleitoral o acesso aos códigos-fontes da eleição. Tem códigos-fonte de vários momentos, né, de várias etapas do processo eleitoral. E agora o general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, manda esse ofício em caráter urgentíssimo, fixando inclusive um prazo para que o TSE atenda a sua solicitação. Ele diz que isso deveria ser feito entre hoje, dia 2, e dia 12 de agosto, porque a eleição está se aproximando e a equipe das Forças Armadas de fiscalização do sistema eletrônico de votação precisa de tempo para trabalhar. Ora, essa equipe, cuja existência eu ignorava até agora, uma equipe criada para fiscalizar as eleições, ela teve esse tempo todo, esse prazo todo de quase um ano para fazê-lo, porque o código-fonte está aberto, isso já acontece em toda a eleição, não é uma deferência especial às Forças Armadas e nem uma excepcionalidade do processo de 2022, isso acontece a toda a eleição. Em dezembro do ano passado, houve uma resolução, aliás, uma resolução a qual o próprio ministro faz menção nos seus ofícios, é a resolução número 23.674, do dia 14 de dezembro do ano passado, que cria ali uma série de normas para a fiscalização das eleições e, inclusive, inclui quais entidades são as entidades fiscalizadoras. E entre as 16 entidades listadas lá estão as Forças Armadas. Portanto, eles já poderiam ter tido acesso a essas informações que eles pedem agora em caráter urgentíssimo. O que está acontecendo, Bocardi, é simples. Na semana passada, o general Paulo Sérgio recebeu aqui o secretário de Defesa dos Estados Unidos, recebeu vários ministros de defesa do continente numa conferência de ministros da defesa que se realizou no Brasil. O secretário de Defesa norte-americano cobrou o apreço à Constituição, que os militares do continente se atenham ao seu papel constitucional, que sejam signatários da Carta Interamericana de Defesa da Democracia. Então, houve vários recados e, na ocasião, o general Paulo Sérgio se comportou muito ali dentro das regras, dentro da etiqueta, prometeu ser signatário, manter ali o respeito à Carta Interamericana da Democracia, falou que os militares brasileiros vão seguir a democracia em todos os momentos e deve ter levado um puxão de orelha do presidente Jair Bolsonaro. É disso que se trata. É por isso que ele está fazendo um ofício em caráter urgentíssimo para algo que já está à sua disposição. E reiterando em outros dois ofícios coisas que ele pediu no mês passado, em junho. Então ele está querendo mostrar para o Bolsonaro: olha, presidente, eu não mudei de ideia não, estou aqui, estou com o senhor. Eu só tinha que receber aqui aqueles gringos e falar daquela maneira, mas tá tudo dentro do que a gente combinou. E é muito ruim que o ministro da Defesa se porte dessa maneira. De uma forma, quando ele está recepcionando um evento com autoridades de outros países, e de outra, quando está se dirigindo à Justiça Eleitoral do seu país. Justiça Eleitoral esta que é um órgão de um outro poder, né? De um poder independente, como diz a Constituição. E que tende a agir de maneira independente e harmônica com o resto.
Então, as Forças Armadas estão esticando essa corda, e aí os militares não gostam quando se generaliza, né? Quando se fala de Forças Armadas, quando se fala de militares, mas não tem outra coisa a fazer quando é o ministro da Defesa que está encabeçando isso. Ele é o titular da pasta. Ele foi designado para ser o número 1 em termos de representação das Forças Armadas. Então vai ser chegado um momento em que a gente vai ter que separar quem é quem dentro das Forças Armadas. E uma organização, uma corporação que tem muito poucas faces visíveis para nós na imprensa e para o público. Os generais, os almirantes, os brigadeiros, eles não costumam falar muito, falavam menos ainda, tiveram mais protagonismo no governo Bolsonaro, mas as faces visíveis são os ministros, são aqueles que estão ocupando os postos. E hoje a face visível das Forças Armadas está coadunada com o projeto do presidente de questionamento das urnas eletrônicas. Isso é muito preocupante. Então era importante que os generais do alto comando, se for o caso, e se for isso que eles pretendem, eles se dissociem desse tipo de cobrança, um tipo de cobrança indevida, para coisas que já estão à disposição, para coisas que não são atribuições das Forças Armadas. Já existem 6 entidades que estão fiscalizando esses códigos que o ministro pediu para ter acesso. Vários partidos políticos, o Senado da República, a própria Controladoria Geral da União. Então não é um segredo, não é algo fechado a 7 chaves. Já tem outros poderes, outros partidos e outros órgãos do próprio governo federal fazendo essa fiscalização que o ministro está tão afoito para cobrar com urgência urgentíssima. Ô Vera, e ainda falando nesses ataques, né, nessas críticas de executivo contra o judiciário, elas costumam ir contra o Fachin, contra o Alexandre de Moraes, mas sobrou recentemente de novo para o Barroso e ele respondeu, né, dizendo que mentira deveria voltar a ser errado. Exato. O presidente hoje deu uma entrevista para a Rádio Guaíba, uma rádio do Rio Grande do Sul. E ele estava no modo full pistola nessa entrevista. E aí ele foi para cima de vários ministros, voltou a escolher o ministro Barroso como alvo e também o Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, alguém que nem sempre está na alça de mira do presidente da República, mas que dessa vez entrou. E entrou por conta de uma manifestação altamente institucional que ele fez na reabertura do processo judiciário, do ano judiciário ontem, quando ele disse que espera que as eleições sejam pacíficas, que o nosso sistema eleitoral é confiável, que é um exemplo para o mundo. E isso bastou para que o Bolsonaro resolvesse achincalhar o presidente do Supremo nessa entrevista, dizer que ele deveria ser alvo do inquérito das fake news. Veja se pode isso, o chefe de Estado de um país investir contra o presidente de um outro poder por conta de uma declaração altamente normal e falar que ele deveria ser alvo de um inquérito. Ou seja, o presidente está tratando com um deboche de coisas importantes, inclusive da relação institucional e republicana que ele tem de ter com os chefes dos demais poderes. Ele não é chefe do Luiz Fux, eles estão em igualdade de posição, segundo a Constituição, cada um chefia um poder. Isso é altamente desrespeitoso e foi dessa maneira que ele se referiu ao presidente do Supremo. Também se referiu ao ministro Barroso mentindo, aí sim mentindo, dizendo, vejam só, que foi ele quem interferiu para que a Câmara derrubasse a proposta de emenda à Constituição do voto impresso. Como se o ministro do Supremo tivesse voto dentro da Câmara. Quem tem voto na Câmara é governo. É governo que libera emenda, é governo que tem orçamento secreto para beneficiar deputado, não é ministro do Supremo. Então as coisas estão totalmente malucas. O presidente fala o que lhe vai na veneta, sem ser contrariado. E aí agora o Barroso resolveu contrariar, foi ao Twitter e disse que mentir deveria voltar a ser errado, que ele só foi a uma audiência pública na Câmara a respeito do voto impresso porque foi convidado. Então, quer dizer, as pessoas têm de sair das suas posições para responder a coisas absolutamente despropositadas. O ministro do Supremo precisa fazer um tweet dizendo que foi a uma audiência pública dentro do Legislativo porque ele foi convidado. É uma coisa óbvia e Bolsonaro subverte a verdade todas as vezes
Porque ele perdeu, e aí nisso o Barroso está certo, mal perdedor, ele perdeu na votação dessa PEC e tem de achar um culpado, porque ele tem sempre de achar um culpado. Como se os deputados, olha só um raciocínio simples para o nosso ouvinte, os deputados são eleitos por essa mesma urna eletrônica. Se eles achassem que ela é suscetível à fraude, eles não seriam os primeiros a querer que o voto fosse impresso? Quer dizer, não para em pé pela simples lógica, mas o presidente vai pisando no acelerador. E está pisando no acelerador nessa entrevista também em relação a muitos outros temas, inclusive o 7 de setembro, Bocardi Muniz. Antes até da gente ir para o próximo ponto, tem uma mensagem do Felipe Souza, nosso ouvinte, que vai bem na linha disso que você está falando. Diariamente a gente tem que reafirmar questões óbvias hoje em dia, como essa, por exemplo, que você acabou de mencionar. Não dá para entender. Né? E a gente já falou tantas vezes nisso, né, Vera, sobre esse assunto. Entrega todos os cargos, né, de volta, né? Volta no tempo e entrega todos os cargos. Devolve todo o dinheiro que recebeu, todo o auxílio parlamentar da história enquanto eleito pela urna eletrônica. Seria tudo coerente. Fraudado. Seria coerente. E também, ainda nesse tom aí de críticas, acabou elevando o tom, aliás, com relação às cartas, né, em defesa da democracia. O que é outra loucura, né, Bocardi? Porque você imagina que entre 660 mil pessoas que assinaram uma dessas cartas, a carta da USP, deva ter eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que há. Tenho certeza que há pessoas que, ao mesmo tempo, defendem a democracia e dizem que votam no presidente Jair Bolsonaro. Ele deveria ter essa mesma crença, não que os seus eleitores são democratas e prezam pela democracia. Ele vai lá e avacalha com as pessoas que assinaram. Diz que são pessoas mau caráteres. É uma coisa inacreditável. Você se dirigir a 660 mil cidadãos brasileiros, pessoas que estão sob o seu governo, pessoas que você tem de governar e você tem de fazer o bem. Está dito na Constituição que você tem de governar para todos e que você tem de fazer o bem indistintamente, apesar da posição política contrária à sua. Ele vai lá e achincalha pessoas que assinaram uma carta que não o menciona. Ontem você mesmo falou, mas a carta não menciona ele. Ele veste a carapuça a todo momento. Ele praticamente se coloca do lado oposto à democracia, quando ele não precisaria fazer isso, até por inteligência política, ele não deveria fazer isso. Mas ele simplesmente não consegue. É da sua natureza forçar o conflito, forçar, de alguma maneira, o antagonismo, o nós contra eles. Neste caso, nós, ele e eles, todos aqueles que pedem democracia no país. É uma coisa absolutamente irracional, vai contra tudo aquilo que os seus próprios aliados gostariam que ele fizesse neste momento em que ele precisa ganhar votos para que haja um segundo turno e que ele tenha alguma chance de vitória, mas assim, ainda assim, o presidente a todo dia avacalha com alguém, avacalha com instituições, avacalha com personalidades, artistas, diz que são artistas que foram desmamados da Lei Rouanet, outra falácia que a gente já desmentiu aqui tantas vezes, repetiu a história dos banqueiros do Pix, uma infantilidade que não para de pé diante de um gráfico simples que mostra que bancos não tiveram prejuízo depois da implantação do Pix. Então, todo dia esse tipo de loucura. E eu acho que hoje ele tem duas novidades, né, na loucura, que a gente tem que prestar atenção. A primeira é que ele tratou a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, como sua chapa, sua brother, o que é altamente impróprio. Né? Ele disse, o que a Lindora fez foi mandar arquivar, tipo, Lindora, né, passou um zap para a Lindora. Não é dessa maneira que o presidente da República deve se referir ao Ministério Público. E depois ele fez de novo uma menção ao 7 de setembro, ao meu ver, escalando no perigo, porque ele diz assim, as pessoas que forem às ruas nesse dia têm de dar uma mensagem pela transparência eleitoral. Então ele está associando diretamente, e não mais só indiretamente, o 7 de setembro a um protesto contra as urnas eletrônicas, o que é também por si só inimaginável. O 7 de setembro é o dia da independência do Brasil, do bicentenário da independência do Brasil, um dia de todos os brasileiros comemorarem
a independência do seu país e não um dia de fazer arruaça contra a urna eletrônica nas ruas. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, está destacando ali o risco de você alterar um desfile que sempre acontece na Avenida Duque de Caxias para, aliás, Avenida Presidente Vargas, para a Avenida Atlântica ali no Forte de Copacabana. Diz que tem que ser montada arquibancada, que ali é um lugar com muitos moradores, que é complicado e que até agora ele não recebeu nenhuma manifestação oficial do governo federal para fazer essa mudança. Então você veja como é, o presidente da cabeça dele, sem combinar com os militares, muda o lugar do desfile do Rio. Tem que consertar os tanques antes, né? Para não ser igual. Para não sair aquele fumacê, né? Porque senão também vai poluir a orla tão linda do Rio de Janeiro agora. Era bom fazer uma revisão ali, funilaria e mecânica. Sensacional. Tem razão. É isso, Bocardi. Estamos nessa situação e essa data vai ganhando contornos aí que podem ser bastante preocupantes. Tem um pouco, resumindo, né, que você fala, esse sentimento de perseguição, ou de que está sempre sujeito, sempre tem alguém querendo o sabotar, né? Tem toda medida, o comportamento é muito assim, tem algo sempre do contra. Não sei se isso também foi construído nesse período, né? De acordo com a gestão e tal, isso ganhou até um peso maior no comportamento dele, mas isso é muito nítido, você tem razão. Muito. E no Congresso também alguns pontos a gente acompanhar, né, Vera? O Senado, o presidente Rodrigo Pacheco disse que a casa só vai voltar a ter sessões presenciais depois do primeiro turno das eleições, e isso vai adiar, inclusive, a aprovação, a sabatina ali dos ministros do STJ que foram indicados pelo próprio Bolsonaro, né? Exato, vai deixar para depois. Essas 2 vagas já estão vagas há um certo tempo. Foram indicados o desembargador Azulay, do Rio, e o desembargador Paulo Sérgio, para essas 2 vagas que estão ali abertas no STJ. Isso deve ficar para depois das eleições, porque está todo mundo já mobilizado para as eleições e também para evitar esse clima aí que ficou depois dessas indicações, porque ficou nítido que o ministro Cássio Nunes Marques trabalhou pelo nome do desembargador de São Paulo, Paulo Sérgio, e que isso desagradou outras alas ali do próprio Supremo, a saber, o ministro Gilmar Mendes. Então, a ideia é tentar deixar isso em banho-maria e evitar que seja contaminado também pelo processo eleitoral, por esse clima todo de acirramento, deixar para depois, para que esses nomes sejam analisados, inclusive à luz do resultado, né? Eu não acredito, porque nunca aconteceu, que o Senado vá gongar algum indicado para Tribunal Superior. Já teve nomes mais polêmicos do que esses que foram aceitos. Então, eu acho que mesmo se Bolsonaro perder a eleição e isso seja analisado depois da eleição, os nomes serão aceitos. São nomes que têm trânsito independentemente da indicação do presidente. O Paulo Sérgio tem bom trânsito com outros ministros do STJ, o próprio Gilmar, já para evitar a pecha de derrotado, tem dito por aí que gosta dele, que trabalhou com ele, que ele foi presidente da AJUF enquanto ele era presidente do CNJ, então conviveram. Então, eu acho que a ideia é deixar ali em banho-maria para evitar esse acirramento do momento, mas eu não acredito que os nomes corram risco de não ser aprovados, Muniz. Tem a questão também da Polícia Militar, né? Projeto para tentar tirar as polícias militares do controle dos estados. Esses projetos que estão aí na lista para entrar de supetão na Câmara, esses sim a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem um monte de mandracaria ali, um monte de contrabando perigoso, e um projeto era esse, né? Essa ideia de tirar da alçada dos estados e aumentar a ingerência federal sobre as polícias militares. Isso é uma senha para algo muito ruim, próximo ao que aconteceu na Venezuela, e algo que o bolsonarismo vem tentando fomentar de maneira extraoficial, fazendo ali um tipo de cooptação ideológica dentro das polícias. Isso já aconteceu em vários estados, já aconteceu no Ceará, já aconteceu na Bahia, a gente já viu manifestações disso também em Minas, aqui em São Paulo. Então, é um projeto explosivo, com um potencial muito deletério em termos de hierarquia, em termos do que isso pode ocasionar de indisciplina nas PMs.
Então foi de bom tom que isso tenha vindo a público e de novo pela imprensa, porque é a imprensa que tem que ter esse trabalho de botar uma lupa sobre essas pautas nada republicanas que vão sendo colocadas para discussão, e aí o próprio Arthur Lira recuou, retirou de pauta e também deixou para depois. Não tem como votar um projeto desse nesse atual clima de acirramento dos ânimos, de atos de violência acontecendo aqui e ali. Seria muito perigoso e que bom que a gente colocou uma lupa nisso, houve uma pressão e tiveram de retirar de discussão. Mas também porque não dá voto de forma imediata, direta assim também, né? Porque se fosse qualquer outra ideia que levasse a voto, talvez, mesmo sendo tão delicado, né? Não dá voto, mas é a bancada da bala que tem interesse nisso, né? Uma bancada que vem sendo bem acarinhada pelo governo federal. E para eles interessa, porque essa bancada está crescendo e muitos mais policiais vão ser candidatos nesse ano. Ela é uma bancada que pode crescer. Então, é um projeto que vai ficar ali no escaninho, mas para voltar a qualquer momento, porque isso diretamente pode não dar voto, mas as pessoas estão sendo eleitas com esse discurso, né? Um discurso voltado para esse corporativismo, militar, etc. Quando e se essa bancada crescer, esse projeto pode voltar a ser analisado com mais chance de passar. Então, é algo que a gente não pode perder de vista, porque esses projetos saem ali, em algum momento eles reaparecem, assim, como que por milagre. Eu estava falando do ponto de vista de como se fosse um auxílio financeiro, assim, que você pode ter uma amplitude muito maior, né, nesse aspecto. Não sei o que tem de contrabando ali. Se com essa mudança, por exemplo, eles não poderiam receber um soldo a mais, pode ser que tenha isso. Não analisei em detalhe, não, o projeto, vou até olhar. Não, o que eu estava colocando é que se fosse um projeto como o auxílio emergencial, sabe assim, para a população inteira. Estou dizendo, se fosse um negócio assim. Uma graninha no bolso da galera. E fosse para buscar voto de um modo geral, em massa, digamos assim, aí é isso que eu estava colocando. Passava total, rapidinho. É isso. Vera, últimos dias aí para as definições das chapas na corrida eleitoral. Hoje, o PSDB formalizou a indicação da Mara Gabrilli como vice da Simone Tebet. Como é que fica essa chapa daqui em diante? Uma chapa 100% feminina. Uma chapa que tem esse simbolismo ali forte, né? Para se tivesse uma situação em que o voto não tivesse tão cristalizado, um bom marqueteiro teria como trabalhar vários signos que saem aí dessa chapa, né? 2 mulheres de 2 regiões diferentes, com históricos de vidas diferentes, uma delas trazendo a mensagem da inclusão das pessoas com deficiência. Então, teria uma possibilidade grande de trabalhar bem uma proposta a partir dessa perspectiva de uma inédita chapa 100% feminina. Mas as circunstâncias que antecederam a definição dessas candidaturas, todo o contexto em que elas estão, né, totalmente desprovidas de apoio dos seus próprios partidos, com cada um indo para o seu lado, o MDB muito comprometido, uma parcela com o Lula, uma menor parcela com o Bolsonaro, o próprio PSDB fazendo outros caminhos por aí, a partir da conveniência de cada um dos seus diretórios, mostra que é uma chapa ali para tirar foto, né? E essa, Muniz e Bocardi, tem sido a forma como os partidos encaram a presença da mulher na política, de uma maneira meio decorativa. E isso ficou muito evidente nos discursos patéticos dos senhores engravatados que compareceram ao lançamento do que deveria ser uma celebração da maior presença feminina na política. O senador José Serra, que recentemente até elogiei aqui pelo seu voto anti-PEC kamikaze, escorregou no quiabo nessa solenidade ao dizer que as 2 estavam bonitinhas, que se produziram e que ele reparou, e que o Tasso também reparou, o próprio senador Tasso Gereissati, que não costuma ter esse tipo de comentário misógino, também quis lá deixar a sua pérola no evento e falou que a Helena Landau, que é a coordenadora do programa de governo, uma economista reconhecidíssima, já coordenou o Programa Brasileiro de Desestatização, tem um currículo enorme, maior do que a maioria dos homens que estavam ali. Ela é meio rebelde, mas a gente controla ela. Aí o presidente do PSDB, não satisfeito com esse puro suco aí, puro creme do milho de misoginia,
também quis deixar sua piadinha sem graça e disse que, olha, essa chapa aí devia ter 20% de presença masculina. Eu não sei que conta é essa em que uma chapa com 2 pessoas pode ter 20% de alguma coisa, mas os gênios, os machos gênios acham que são bons de matemática também. E por fim, Roberto Freire disse que mulheres são mais românticas e que elas trazem ali esse romantismo. Enfim, uma solenidade que deu desespero, você sendo mulher e querendo, de fato, uma maior presença das mulheres na política, por outras razões e não essas caricaturais e estereotipadas, foi triste de ver. E é um sinal de que ninguém ali leva a sério essa chapa. A verdade é essa. Estão lançando com efeito decorativo para inglês ver, mas, na verdade, cada um vai seguir a sua própria conveniência e seguir fazendo essas piadas ruins. E aí a consolidação da não terceira via, né? Também, em outras palavras, né, Vera Magalhães? Porque à medida que você diz isso, vai ficando... Aí você pega o União Brasil também, que a gente já discutiu ontem, sem nenhum caminho também, que não seria de lá também a terceira via, mas a gente não vai consolidando esse antagonismo aí e pronto, né? É isso, porque ninguém está interessado em combater de verdade, né, Bocardi? A própria senadora Simone Tebet, ela tem um discurso muito mais sério do que essas baboseiras aí que os seus correligionários falaram. Então, ela tem procurado trazer propostas, tem procurado se comprometer com algumas coisas, mas está faltando espaço. Porque como cada um acha que já dá por certo, é como aquela profecia autorrealizada, é como se já tivesse tão certo que o segundo turno será entre Lula e Bolsonaro, e realmente as pesquisas, mês a mês, semana a semana, vão apontando para esse caminho, que eles falam assim, por que eu vou me meter num vespeiro desse? Eu vou cuidar da minha vida, vou resolver a minha própria eleição, e meio como se a eleição presidencial fosse a secundária. É uma loucura. É a primeira vez que eu vejo acontecer isso em todas as eleições presidenciais que eu cubro. Havia um apetite para você fazer o presidente da República, hoje não há mais, mas isso decorre de 2 fatores, a meu ver. Eles já têm assegurado o fundo eleitoral, então eles sabem que aconteça o que acontecer, eles vão ter o seu dinheirinho de campanha, e eles têm assegurado o acesso ao orçamento via orçamento secreto. Então, qualquer que seja o presidente, eles vão ter a sua vida mais ou menos resolvida. Então, na cabeça dessas pessoas, a eleição para presidente passou a ser acessória, quando a gente tem tantas prioridades urgentes para serem resolvidas no país, agendas que são globais e que não estão sendo discutidas na eleição, mas ninguém está nem aí para isso. Qual é a música, Vera? Bom, a música vem dessa coisa das Forças Armadas de quererem nos proteger e zelar pela transparência. Já era irônica ali nos anos 80, quando a Plebe Rude fez, uma das bandas de Brasília, do rock de Brasília, continua sendo irônica agora. Será verdade? Será que não? Nada do que eu posso falar. E tudo isso pra sua proteção, nada do que eu posso falar. A PM na rua, a Guarda Nacional, nosso medo, sua arma, coisa não está mal. A instituição está aí pra nossa proteção. Nossa, vamos pro repórter CBN. Já deixou a mensagem e aí o tempo passa demais. 6h31. Vera Magalhães, obrigado. Viva a Voz, boa noite. Falei demais. Tchau, tchau. Tchau, Vera. Valeu. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Terça-feira, 2 de agosto de 2022.